E para falar do assunto com a gente, nós convidamos a consultora em coworking, Bruna Lofego, e também o fundador de um coworking, Lucas Guimarães. Bom dia para vocês, tudo bem, meninos? Bom dia. Antes da gente começar explicando o coworking, vamos explicar um pouquinho da questão do home office, né? Porque o coworking vem aí mais uma modernidade, o home office surgiu antes. Qual que é a diferença aí dessas duas formas de trabalho? Bom, eu acho que o home office é quando você, dentro da sua próprio lar, da sua própria casa, você faz um escritório que vai atender as suas necessidades ali para o trabalho, né? Eu acho que o coworking ele vem como uma solução para quem está no home office, porque você sai daquele isolamento, no home office você está ali sozinho, né, trabalhando em casa, só você, e vai para um ambiente que tem outras pessoas, mais gente, né? Você vai se relacionar. Já era uma evolução aí das relações de trabalho, né, gente? Agora o coworking vem para poder revolucionar mais ainda, né? Eu acho que o home office ele foi possível muito com a internet, né? Que permitiu realmente que as pessoas pudessem trabalhar de onde elas quisessem, inclusive da própria casa. O que eu percebo muito hoje é que existem muitos profissionais que combinam o home office ao coworking ou até mesmo a cafeterias, pessoas que não têm também assim uma rotina muito definida de onde que elas trabalham, então quando elas precisam estar mais concentradas, talvez a casa é uma boa opção. Quando elas precisam fazer reuniões, não vai talvez receber alguém dentro de casa, ou quando estão precisando se sociabilizar, se inspirar, vão para um coworking, ou até mesmo, como eu disse, para espaços um pouco mais improváveis, como cafés. Tem uma solução assim para mobilidade também, porque hoje o trânsito está maluco, né? Hoje você demora para chegar nos lugares e tal, então hoje você pode ficar na sua casa, você fica na sua casa, amanhã você precisa fazer uma reunião, você vai para um coworking, você precisa fazer algum projeto, você vai, entendeu? Aí você tem uma estrutura mais profissional para você trabalhar, né? Então, assim, eu acho que vem se adequando à mudança do mundo, igual você falou, a mudança de forma de trabalho mesmo. Relações e como de trabalho. Que é um espaço, de fato, assim, na prática de um coworking, gente? É como se fosse uma sala de reunião? Tem uma estrutura toda como se fosse uma empresa mesmo? Tem. Sala de reunião é uma das partes, né, que você costuma encontrar na maioria dos espaços de coworking. Você tem algumas salas de reunião com diferentes capacidades e às vezes até diferentes equipamentos, além de espaços compartilhados com estações de trabalho, onde as pessoas podem trabalhar realmente numa condição mais de compartilhamento, e também salas privativas, onde as pessoas ou até pequenas empresas podem ter um espaço mais privativo, como diz o próprio nome, que também tem sido uma coisa que a gente tem percebido que está crescendo muito, né? E eu acho que dentro desses ambientes você tem um profissionalismo maior para você realizar seu trabalho. Né? Então, você vai ter uma internet de alta velocidade, se ela cair, automaticamente já vai entrar outro já é assim, já é natural dos espaços de coworking terem isso. Né? Você vai ter uma secretária que vai receber um cliente seu, se você for receber alguma coisa, que ela está ali para receber uma encomenda. Né? Se você precisa de um motoboy, ele está ali à disposição também. Tem um motoboy também disponível? Geralmente o serviço está disponível. Então, você tem uma estrutura profissional. Ali num ambiente que você não está isolado, você está ali, você consegue fazer um networking, você consegue ter uma estrutura, inclusive, de infraestrutura mesmo, assim, uma estrutura bacana que talvez sozinho você não tivesse. Talvez se você fosse montar um escritório só para você não montaria uma sala de reunião com 10 lugares, com multimídia, sabe como? Então, eu acho que sim, tem um lado de infraestrutura que talvez sozinho a pessoa não montasse. E no coworking ela tem para disponível ali para ela. E mais do que isso, e sem a necessidade do investimento inicial e sem risco, pois né? Fala isso com a gente. Uma das grandes vantagens é esse custo mesmo, que às vezes a gente acabou de formar, recém-formado, é autônomo, não tem grana para poder montar um espaço desse, porque penso que seja caro. E aí lá ela vai e paga o quê? Por hora, por tempo de uso? Como que é? Depende, né? A maioria dos espaços tem realmente uma tabela de planos que vão percorrer aí as mais diferentes necessidades. Então, desde realmente valores por hora ou por diária, dependendo do espaço,
até os planos mensais, que também podem ser de contratos de maior duração, que geralmente oferecem mais vantagens ou valores ainda mais atraentes. Para que a pessoa possa se associar ao coworking, digamos assim. A gente fica curioso, então. Fala com a gente como que é uma média, assim, como que se cobra por hora ou por um mensalista. Me explica mais ou menos como que os pacotes funcionam, Lucas. Olha, como o mercado de coworking ele já está um tanto quanto consolidado, né, no país aí a gente já tem há 10 anos aí já o início dessa movimentação, a gente já tem um mercado que se estratificou, né? Então assim, a gente tem espaços de portes diversos, com posicionamentos diversos, alguns voltados... Estilos diversos. Alguns voltados mais para o mercado criativo, outros voltados mais para o mercado corporativo e tudo mais. E é óbvio que isso também vai se refletir em relação aos valores, né? Tanto também a questão da localização ou da infraestrutura. Então, você vai ter desde os planos mensais a partir de R$400, R$500 por mês até R$1.200, R$1.500 por mês por uma estação de trabalho. Interessante isso que você falou sobre o perfil do coworking, de como é o espaço, porque depende do profissional também. Sim. Se ele precisa de uma estrutura mais criativa, tem um tipo de coworking, né? Sim. A gente tem essa diversidade, então, né? Vamos ver como é que está Minas, então, nesse cenário aí, se a gente se destaca, e eu tenho alguns dados aqui para vocês comentarem com a gente. Vamos ver em relação aos estados, né? Como que é a evolução... Vou pedir para voltar aqui para a gente falar da evolução por estado aqui do coworking. Vamos falar desse primeiro, ok. A gente começou com essa movimentação de coworking em 2015 aqui, que a gente meio que importou esse conceito, essa forma de trabalho. Conta pra gente de onde que surgiu. Então, eu acredito que um pouco antes, até em 2010, né, eu iniciei em 2010 com o meu primeiro coworking aqui em Minas. E aí eu acho que à medida que foi evoluindo, inclusive a crise econômica do Brasil, as pessoas começaram a perder emprego e aí elas começaram a querer empreender. E aí o coworking vem como uma solução para você fazer a sua empresa, para você ter a sua infraestrutura, entendeu? E aí, a partir daí, 2014, começou a evoluir a quantidade de espaços para atender essa demanda, para surgir como uma solução mesmo. E a gente acompanhando aqui pelo esse gráfico aqui que a gente tem, como que evoluiu mesmo, né? Evoluiu. Olha o crescimento exponencial que a gente teve aí. Não é? Isso, e aí, assim, Minas está onde nesse contexto, gente? A gente também é referência desse tipo de espaço? Eu acredito que esteja como a terceira capital em números, né, em quantidade de coworking. Agora, sim, é tudo muito... É o meu feeling, tá? Não tem dados oficiais. A gente tem dados aqui de evolução do coworking no Brasil por estado. Vou pedir para o pessoal colocar o por estado aqui para a gente, enquanto a Bruna vai explicando sobre como está Minas. Eu acho que Minas está numa posição, assim, você hoje tem diversos estilos de coworking, você tem aquele estilo mais descolado, você tem o estilo corporativo, você tem aquele ambiente aberto, você tem um ambiente fechado, né? Você tem cozinhas compartilhadas, você tem coworking de moda, você tem um coworking assim, de diversos ramos de atividade. Então, eu acho que está num posicionamento super favorável para quem quer empreender em qualquer área, sabe? Você consegue hoje ter uma infraestrutura de trabalho adequado aonde você quiser atuar, porque realmente tem diversos espaços aí e olha só, a gente tem ao redor também, né? E a gente está falando aqui dos estados, em São Paulo não é de surpreender, né? Esse grande centro que é São Paulo de comercialização, de contatos, de negócios, um número bem expressivo, né? Sim. Como sempre, né? Mas realmente não, aqui em Belo Horizonte, que é onde a gente consegue falar com um pouquinho mais de propriedade, dá para ver que é um mercado que está bastante consolidado mesmo, assim, que, por exemplo, eu não sei como é que era para você, mas eu lembro que no princípio, que a Bruna começou tem quase 10 anos, eu comecei tem 6 anos. Eu acho que não tinha um dia na minha vida que eu não tinha que explicar o que era coworking, né? A gente explicava, assim, incessantemente. Hoje em dia, eu quase nunca preciso explicar mais, assim. Então, assim, isso para mim é uma das maiores provas de que realmente o conceito já se difundiu e se consolidou, porque realmente é muito raro eu precisar explicar hoje em dia. Hoje em dia a gente já recebe os e-mails, a pessoa já
falando o que ela quer. Não, eu preciso de um espaço assim por tantas horas, ou um espaço físico assim, assado, uma mesa, uma cadeira, sei lá. Até para mandar proposta é mais fácil, né? Mais fácil. Então, as pessoas já conhecem, né? Não, já entra até em processo licitatório. Às vezes grandes empresas fazendo, às vezes até licitações de coworking para colocar funcionários. E olha só, a gente está falando desse lado para quem quer usar o espaço, para quem precisa desse espaço, até para começar um negócio e tudo mais. Tem um outro lado de empreender nessa área também, né? E é bom a gente comentar do tanto de imóvel ocioso que a gente tem hoje nas cidades, né? Aqui na capital a gente tem muitos imóveis ociosos e é uma possibilidade para empreender também nesse caso, né? Eu acho que a pessoa tem que enxergar que, assim, não é apenas pegar o imóvel que está ocioso e colocar cadeiras e mesas e pronto, você tem um ambiente compartilhado. Porque por trás vem todo um serviço que o cliente exige, sabe? E aí você tem que prestar atenção nesse serviço que você vai prestar. Né? Seja a internet, seja o próprio prédio comercial, ele tem segurança, ele tem elevador, ele tem, enfim, uma série de coisas. Né? Ou se for numa casa, como que é feita a segurança desse lugar. Você tem que adaptar a estrutura, né? Você tem que adaptar. O ambiente tem que ser bem iluminado, sabe? É um escritório que você tem que prestar atenção como se ele fosse para você. Né? Porque uma outra coisa que eu falo muito, o cliente ele tem que sair ou da casa dele, do home office, ou ele tem que sair do escritório próprio para frequentar o seu coworking. Então tem que ser um ambiente chamativo, tem que ser uma coisa agradável para ele poder sair dali, né? E a gente está falando desse espaço agradável, Bruna, a gente tem pesquisas que mostram, inclusive, que a produtividade é até maior de trabalho nesses espaços, até por esse clima de espontaneidade, para a pessoa não ficar preocupada com aquela estrutura. Vocês percebem isso mesmo? Bom, eu sou suspeito para falar porque antes de ser empreendedor eu sou arquiteto, então eu realmente me preocupo muito com isso, assim, nos nossos espaços e tudo mais. E isso que você falou, até pegando carona aqui na última fala da Bruna, realmente, assim, até por também ser arquiteto, eu já recebi dezenas de pessoas falando que tinham imóveis, né, andares comerciais ou casas e que, infelizmente, com a crise recente do mercado imobiliário, muitos proprietários começaram a enxergar o coworking como uma possibilidade de encontrar um uso, né, uma finalidade, uma atividade financeira para o imóvel. E eu já algumas vezes tive que dissuadir algumas pessoas que achavam que era só colocar mesa e cadeira. Aí a gente mobilia aqui, pronto. Não é isso, né? Vou ganhar mais dinheiro do que se eu alugasse normalmente, né? E assim, realmente é importante entender que o coworking ele tem que ter alma, ele tem que ter realmente ali, né, pessoas por trás que vão cuidar daquilo ali. Organizacional, né? Então tem uma parte humana que é muito importante. E é uma empresa como outra qualquer, né, gente? Então tem contas a pagar, tem contas a receber, tem cobrança, tem comercial. É um negócio também, né? Um negócio. E aí você está falando da diversidade desses espaços, a gente tem um último dado aqui que eles, olha, o tamanho pode variar muito, né? 50 metros quadrados a 5 mil, depende da necessidade da pessoa, daquele profissional também. Você estava dizendo para a gente que até as empresas contratam, né? Quando elas contratam, quando elas querem esse serviço do coworking, o que elas estão querendo, na verdade? São reuniões, fazer reuniões fora da empresa? O que é? Olha, isso tem crescido muito nos últimos anos. Inclusive, a gente teve a chegada no Brasil há pouco tempo de um dos maiores empresas de coworking do mundo, né? Uma empresa americana que chegou recentemente, inclusive em Belo Horizonte, e que tem justamente esse foco nas grandes empresas. Tanto empresas que são, às vezes, multinacionais e que têm times em várias cidades e que, portanto, para essas empresas é muito difícil, talvez, ter que montar os próprios espaços. Então, eles vão mapeando em cada cidade onde eles estão espaços de coworking para alocar esses times, ou até mesmo, eu sei de exemplos de empresas aqui de Belo Horizonte, startups, por exemplo, que preferiram estar, às vezes, com times imensos de 100 pessoas dentro de coworkings desses mais grandalhões aí, como uma forma de otimizar o tempo que eles, às vezes, tinham que despender para poder fazer a administração do espaço, a manutenção das coisas e tudo mais. Ou, por exemplo, startups, especialmente,
tem crescimentos, às vezes, muito acelerados, né, a empresa começa o ano com 100 funcionários, termina com 200, e isso é um desafio muito grande para poder conseguir encontrar espaço para alocar todo mundo. Então, essas empresas acabam optando por esses coworkings que são maiores mesmo, que têm essa capacidade para conseguir resolver o problema de espaço. Vamos falar um pouquinho dessa questão das startups, que são uma das grandes clientes aí de quem tem coworking, né? Mas a gente vai falar disso depois do intervalo. Enquanto isso, vou deixar o nosso telefone aí para você, se tiver alguma pergunta para eles, alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa aqui com a gente, fica à vontade. Nosso WhatsApp é o DDD 31 98272 7293. A gente volta já. Espaços compartilhados de trabalho, opção para quem quer cortar custos e para pequenos empreendedores que não têm dinheiro para montar o próprio negócio também, né? Hoje o nosso tema é coworking. Com a gente, a consultora em coworking Bruna Lofego e o fundador de um coworking, Lucas Durães. Vocês já estão aí há 10, 15 anos nesse mercado, né, gente? Aí a gente falou muito sobre a necessidade de cada tipo de profissional quando procura um espaço. Tem um perfil assim que seja mais comum de procura por esses espaços? Eu acho que não. Eu acho que o perfil, assim... É muito diverso? Muito diversificado, né? Mas eu sempre falo assim, as pessoas, elas associaram um pouco coworking com startup, né? E eu tento desassociar isso, porque hoje o que a gente tem lá na empresa, o que a gente mais tem na empresa são as profissões mais tradicionais. É o arquiteto, é o engenheiro, é o contador, é o advogado, sabe? É o consultor, assim, diversas profissões, mas tradicionais mesmo, profissões normais, vamos falar assim, né? Que não é tão moderno como startup. Né? Então, eu acho que se adequa para todo mundo. Se você quer sair do isolamento, se você quer ter um networking, se você quer reduzir o seu custo, porque se colocar na ponta do lápis, tanto para a grande empresa quanto para o pequeno empreendedor, vai ser mais barato, não, a comparação ela é óbvia, né? Então eu acho que atende todo mundo e assim, lá na empresa eu tenho vamos falar assim, a prova, né? A prática de que realmente atende todas as profissões que estão aí. Essa associação que as pessoas fazem com a startup é justamente pela criatividade, por esse ambiente mais descontraído que tem num coworking e também por essa linha ser seguida por startup, geralmente, de negócios mais criativos. Vocês acham que é por isso essa relação? Eu acho que são dois fenômenos que, vamos dizer assim, que ficaram famosos e cresceram juntos, assim, meio lado a lado. E claro que existem muitas relações diretas, inclusive... Quando nós começamos 6 anos atrás, eu achava que startup seria um super nicho, assim, né? Que realmente a gente receberia startup o tempo inteiro, procurando espaços e tudo mais. E na prática não foi bem assim. A gente teve uma história muito parecida com a da Bruna mesmo, de perceber que no frigir dos ovos, realmente o que mais aparece mesmo são profissionais clássicos, né? Digamos assim. Até porque as startups, em Minas Gerais talvez sejam um dos exemplos mais fortes disso, elas acabaram criando seus próprios espaços também, né? A gente tem muitas aceleradoras, incubadoras, até do próprio governo de Minas, que são projetos grandes, que acabaram montando seus próprios espaços, onde eles agregam ali dentro os times das startups. Então, eu acho que isso também foi uma coisa que acabou assim, como se as startups tivessem construído o seu próprio ecossistema de coworkings, digamos assim, porque se você entra numa aceleradora, é um coworking, né? Você vai ter lá aquele grande salão compartilhado, salas de reunião, espaços de convivência e tudo mais, mas geralmente, no caso das startups, voltado só para elas. Ah, sim, entendo. E nessa questão relacional mesmo, de se fazer contatos, o network, o que pode agregar aí para os profissionais, esse contato com profissionais diversos aí, de áreas diversas? Eu acredito que esse é um processo natural que o ambiente proporciona sem você ter que fazer esforço. Né? Então, você está ali num ambiente onde tem outras pessoas de diversas culturas, de diversas formas de pensar, né? Diversos ramos de atividade.
E você estando ali inserido naquele ambiente, fatalmente, na hora que você tomar um café, se for tomar um café, alguém vai falar um oi, alguém vai puxar uma conversa, mesmo que você seja até tímido. Né? Então, esse networking orgânico, vamos falar assim, ele é muito rico e ele acontece muito melhor, muito mais do que se eu fizer um evento para juntar todo mundo, né? Exatamente. Inclusive, a gente fez uma grande transformação do nosso espaço pouco mais de 3 anos atrás, que foi quando a gente entendeu justamente o poder do cafezinho, o poder, às vezes, de compartilhar uma refeição, um momento realmente onde as pessoas saem um pouquinho de trás da tela do computador e estão ali realmente mais descontraída, vamos dizer assim, dando mais sopa para a interatividade mesmo. E aí, dessa forma, a gente acabou transformando o nosso espaço num espaço não só de coworking, mas de café e coworking. A gente atrelou justamente o café por perceber, né? Agradável. E também porque a gente começou a perceber muito, como a gente estava falando no início do programa, né, que tem o home office, o coworking, mas que aí eu também mencionei que existem as pessoas que trabalham em cafeterias, e isso é muito real mesmo, assim, né? No Brasil foi uma coisa que demorou mais para chegar, né? Às vezes você vai para o exterior e é mais comum a gente ver aquelas cafeterias abarrotadas de pessoas com seus computadores e tal, mas isso agora tá chegando muito forte aqui também, e por mais que, claro, seja uma forma de trabalhar um pouco mais informal, ela não é menos importante e muitas vezes são profissionais que estão justamente ainda numa transição ali de definir carreira, de definir caminho e estão se aproximando. Então a gente entendeu que ter uma estrutura de café dentro do espaço era uma forma de já começar a ter aquelas pessoas dentro do ecossistema. E, ao mesmo tempo, para quem já é residente, né, que é como a gente se refere aos membros fixos, mais frequentes, também é um espaço para eles poderem se conectar entre si e também com essas outras pessoas, fazer reuniões. Então, assim, de uma forma talvez menos formal, claro que tem hora que a reunião tem que ser numa sala fechada, com equipamento de apresentação, mas muitas reuniões também acontecem no ambiente do café. E eu acho interessante que eles acabam fazendo negócios entre eles. Né? Então, às vezes você está começando uma empresa e você escolhe para um ambiente desses, aí o primeiro mês você fala, puxa vida, não conheci ninguém. Aí o segundo mês você conhece um ou outro, aí de repente a agência de publicidade está fazendo o site para o engenheiro, o engenheiro fez uma parceria com o arquiteto, é muito legal. Então, isso assim, orgânico acontece e eles começam a ter ali mesmo os clientes e os fornecedores deles. Olha só, uma possibilidade de fazer negócio. Inclusive, deve ser essa uma das motivações de quem procura esses espaços, né? A gente está até aí assistindo algumas cenas de modelos de coworking, a gente vê que são espaços muito assim, agradáveis e muito diferentes desse ambiente de empresa, olha, mais coloridos. Claro que a gente tem essa diversidade, né, que o Lucas aí falou com a gente, depende de atender a demanda de cada tipo de cliente, mas olha só, são espaços coloridos, são espaços mais agradáveis de se trabalhar também, e isso reflete na produtividade, né? O que vocês me dizem sobre isso? A gente teve um caso interessante que eram dois advogados, era um advogado tributário e um advogado trabalhista, e aí de repente eles não sabiam, tinham mais de um ano que eles estavam ali, eles não sabiam que estavam no mesmo ambiente. E aí, de repente, um descobriu o outro e eles começaram a fazer uma parceria e aí conseguiram dar uma solução melhor para o cliente deles, né? Cada um atuando na sua especialidade. E foi super bacana, assim, eles conseguiram alavancar ali dentro mesmo uma coisa que talvez você fosse fora buscar parceiros, né? É verdade. E vocês falaram aí dessa questão dos que são mais frequentes, né, que sempre vão... Vocês acham que tem essa migração? Eles começam indo ali, vai muito tempo assiduamente, às vezes a motivação foi porque não tinha grana para montar uma empresa, um espaço próprio. Eles saem ou eles permanecem no espaço? Depois que se estabilizam, talvez financeiramente um pouco melhor? Olha, tem de tudo. Uma coisa que eu e a Bruna estávamos comentando até antes de iniciar o programa é que no começo a gente tinha uma percepção dos espaços realmente quase totalmente compartilhados, assim, e menos espaços privativos, seja de reunião ou principalmente de escritórios privativos mesmo, que é uma coisa que é muito comum você ter também essas salas fechadas dentro dos espaços de coworking. E hoje em dia,
por incrível que pareça, né, a gente percebe que a demanda pela sala privativa tem aumentado muito. Então é uma coisa assim que eu me pego pensando muito, assim, porque você vê que são pessoas que querem estar no ambiente compartilhado, querem estar em meio às outras pessoas, fazerem parte daquele ecossistema, mas na hora de sentar para trabalhar, elas querem ter ali o quadrado delas, às vezes com a portinha dela. Então, assim, é uma coisa que eu fico tentando entender por que as pessoas, não sei se é uma coisa do brasileiro, né? Cultural, né? É verdade. Pô, chegou uma pergunta aqui pra gente, do Leonardo Campos. Ele quer saber o seguinte: a segurança do espaço é de responsabilidade de quem? No caso de um arrombamento, por exemplo. Pergunta aí do Leonardo Campos. Então, aí a gente tem coworking que está em casa e coworking que está em prédio comercial, né? Então, em prédio comercial, geralmente você tem a segurança do prédio. Geralmente, todo ambiente de coworking que eu conheço tem câmeras espalhadas, né? Alguns têm alarme. E você sempre tem um seguro de responsabilidade civil, alguma coisa assim que vai te ajudar. Porque as pessoas geralmente deixam também o material delas nesses espaços? Depende muito, é muito variado. Tem gente que sim, tem gente que não. Né? A gente sempre orienta, olha, não deixa seus equipamentos aqui e tal, mas é difícil de controlar. A gente tem alarme, seguro, a coisa toda, e o que a gente oferece também, que eu imagino que vocês ofereçam, são gaveteiros e armários com chave, né? Então, as pessoas podem realmente trancar dentro, né, desses lugares, mas eu vejo muita gente que se sente tão à vontade que deixa as coisas em cima da mesa mesmo. No caso, quando você tem a mesa dedicada, né? Então, aquela mesa realmente é da pessoa, ela não compartilha. Deixa o computador, deixa as coisas e tal. A gente tem um desafio maior que a gente está numa casa, então a gente tem segurança 24 horas. Porque... E funciona 24 horas o coworking? Infelizmente não, porque, como a gente disse, né, existem outros serviços. Então, assim, claro que se um residente quiser ficar além do horário ou ir num domingo porque tem uma entrega e precisa trabalhar, a gente dá acesso, mas aí ele não vai ter o serviço de recepção e etc, porque vai estar lá realmente só o segurança. São vários modelos, né? Tem uns que oferecem durante o dia todo, até para a pessoa ter essa flexibilidade na agenda dela. Não é isso? Eu acho que por questão de segurança também, né? Hoje em dia, em grandes capitais, não é muito acessível você deixar 24 horas, sabe? Gente, essa movimentação que você citou aí, capital, o coworking, ele tem mais esses espaços nas capitais? Ou isso está migrando para o interior está aderindo? É muito interessante. Hoje tem, obviamente, mais nas capitais, né? Agora, eu acredito, assim como no meu próprio coworking eu atendo profissões tradicionais, eu sempre falo que no interior, sei lá, uma capital, uma cidade de 100, 300 mil habitantes, ele vai ter as mesmas profissões tradicionais que eu tenho aqui. Então, lá eu acredito que funciona também. Né? Talvez você tenha que fazer um movimento de marketing comercial um pouco mais forte para para a população ali entender que existe isso. Mas por que você não pode juntar ali no interior o arquiteto, o advogado e tal, essas profissões todas? Os mesmos profissionais que tem na capital, compartilhar e montar um escritório super bacana. Né? Então, tem casos de coworking super bem sucedidos no interior, tem coworking que atua mais no interior do que na capital, é bem interessante, principalmente ali no estado de São Paulo. Né? E eu acho que é um movimento... Tem uma tendência, vamos falar assim, que está migrando para o interior fortemente, sabe? Bom. Principalmente em 2018, 2019 agora. Que teve esse crescimento, esse boom maior, né? Bom, vamos para o último intervalo, a gente volta já com outras discussões aqui. Até já! Estamos de volta e o tema hoje do Opinião Minas é coworking. A gente está falando aqui da situação do Brasil, onde que Minas Gerais se encaixa aí nesse contexto. E aí, gente, eu queria que vocês comparassem com outros países também. Esse modelo de coworking em outros países, como que ele é muito diferente do nosso, segue a mesma linha? O que a gente consegue importar de ideias deles também? Então, esse conceito, né, pelo que a gente já estudou e tal, ele vem dos Estados Unidos, de mais ou menos 2005, né?
E como ele falou, ele vem da Califórnia e talvez por isso a associação com startup, né? E quando a gente pesquisa lá fora, a gente vê que hoje em dia, nos Estados Unidos, talvez a Europa, um pouco menos, mas também com essa tendência, é difícil você querer abrir uma empresa, você querer ter um espaço, um escritório seu e montar ele fora de um ambiente compartilhado. Geralmente você nem tem opção de pequenas salas, de salas para alugar, assim, você já é natural do americano, comum, já é assim, cultural e natural do americano ir para um espaço de coworking. É mesmo. Inclusive, uma coisa que eu não mencionei no bloco anterior, quando eu estava falando sobre a coisa do espaço, né, que combina não só o coworking, mas também a cafeteria, foi um modelo que eu trouxe da França. Tive a oportunidade de fazer uma viagem a Paris e lá eu vi um espaço que, na verdade, não era um híbrido, era uma cafeteria que se posicionava como um espaço de trabalho. Isso. E aí eu achei interessante isso, eles eram um negócio bem, assim, radical, assim, porque eles, até o nome deles brincava muito com isso. E aí aquilo ficou muito na minha cabeça, aí eu fiquei vendo, gente, olha só, esse fenômeno das pessoas trabalharem em lugares improváveis, digamos assim, já estava tão forte que já tinha empresa transformando isso em modelo de negócio, né, indo muito além do coworking. E eles já tinham várias unidades na França, na Itália, então assim, não era uma coisa ali de um empreendedor talvez um pouco mais corajoso, que fez um teste ali, não, era uma coisa que já tinha... Negócio e aí serviu de inspiração e eu tentei trazer isso para o Brasil, para Belo Horizonte, mas também colocando um sabor brasileiro, porque adaptando, né, a nossa... porque lá em Paris era um espaço muito fechado, né, lá o inverno é muito rigoroso, então era um espaço escuro, e aqui já é o contrário, a gente pode tirar proveito do clima maravilhoso e ter espaços ao ar livre para oferecer essa condição de trabalho improvável, que é trabalhar ao ar livre, né? Verdade. Você está falando de condição de trabalho improvável, a gente citou esses profissionais diversos, advogados, arquitetos, publicitários que usam os espaços. Vocês já tiveram experiência com profissionais da saúde, por exemplo, procurando para fazer um atendimento, enfim, terapêutico, algum psicanalista, psicólogo, também tem isso? Eu já tive muito, né? O coach e o psicólogo utilizam bastante, porque aí também vem o que eu observo, tá? Atualmente o psicólogo ele está indo mais no cliente do que o cliente indo nele, né? Então ele atende às vezes o cliente na hora do almoço ou no meio da tarde. O cliente trabalha na região do Luxemburgo, aí ele vai e busca um coworking perto do Luxemburgo para ele atender aquele cliente, para o cliente não se deslocar. Entendeu? Então eu tenho visto isso acontecer cada vez mais. Já recebi psicólogos sugerindo assim, será que não dá para vocês terem um divã que fique tipo, que fica ali no cantinho, aí quando chegar a minha hora a gente pega, então assim... E também tem uma coisa que a gente tem lá no nosso espaço, que também é muito comum em coworkings, que são espaços de sala de aula, salas para treinamentos, ou seja, salas maiores do que salas de reunião, e que a gente recebe também muitos professores, por exemplo, às vezes, até de terapias como yoga ou mindfulness, ou também empreendedores que atuam no ramo da educação, né, que dão treinamentos nas áreas de marketing ou de design ou de finanças e tudo mais, e que procuram a gente, não com o intuito de ter uma estação de trabalho ou de se tornarem, né, um residente, mas de poderem empreender esses treinamentos, esses cursos dentro do coworking, não só pelo espaço físico, mas também para ter acesso à comunidade das pessoas que se beneficiam daqueles treinamentos para a sua própria carreira, né? Então é legal também porque às vezes são pessoas que não querem ou não precisam frequentar diariamente, mas precisam daquele espaço com uma certa frequência. E aí cabe a vocês, assim, adaptar o espaço, né? E eu fico pensando assim, na verdade tem alguma restrição, né? Um exemplo, o setor de beleza, é difícil você adaptar um coworking para um salão de beleza, aí tem uma limitação também, né? Tem limitações, aí provavelmente se você fizer um coworking só de consultórios médicos, você vai se restringir a consultórios médicos. Inclusive existe, né? Tem esse segmento, tem segmentado então também, né? E é uma tendência cada vez maior, é muito interessante. E aí quando você vê
aquele coworking de consultório, você fala, nossa, mas isso já é muito antigo, né? Tem muito tempo que a gente vai num consultório e tem vários médicos que compartilham a recepção. E tal. Mas eu acho que agora ele está mais rotativo, ele só aluga a hora que ele precisa. Antes não, ele tinha o consultório antes dele era mais um condomínio, ali. Agora é um coworking. Pois é, exatamente. Né? Então, hoje a gente vê clínicas muito bem montadas, lindas, assim, dá vontade de trabalhar, e os médicos compartilhando também. Né? E você vê uma profissão mega tradicional, né? Bom, chegou mais uma pergunta aqui pra gente, vou abrir aqui para fazer, da Vera Castro. Ela quer saber quais são os desafios para quem deseja abrir um espaço. Conta aí dessa experiência que você tem de 10, 15 anos aí no mercado. Quais são os desafios que vocês enfrentaram? Eu acho que desafio, tem o desafio Brasil, né? Abrir um negócio no Brasil tem um desafio econômico, financeiro e tal. Né? Agora, eu acho que o principal é aquele desafio de você esperar o negócio dar resultado. Por quê? Né? O coworking, o espaço compartilhado, não é como uma loja. Você não vai abrir a loja de manhã, vai passar gente, a pessoa vai entrar, vai comprar um produto. E aí, no primeiro dia, você já fechou o caixa, você já tem receita. Não é assim. É um negócio com formação de carteira. Né? A mesma coisa quando você abre um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade. Né? Leva um tempo para você fazer aquela carteira, leva um tempo para você ter aquela receita, para você chegar num ponto de equilíbrio. Então, assim, tem uma paciência envolvida, né? Tem um planejamento envolvido. Né? Como eu falei no início, é um negócio como outro qualquer. Tem que ter paciência, né? Então, é o desafio de você ir fazendo essa carteira e crescendo dia a dia, né, de empreender mesmo. Né? Existem algumas estratégias que podem ajudar a catalisar um pouco esse processo de construir a comunidade de um coworking. Um que eu acho realmente muito importante e efetivo é o de promover encontros ou palestras, ou enfim, tentar pensar em pequenos eventos gratuitos com conteúdos que sejam pertinentes, né, que sejam de interesse à comunidade que o empreendedor daquele coworking está buscando para si. Então, por exemplo, suponhamos esse coworking para médicos. Então, às vezes, trazer um palestrante bacana que tenha algum conteúdo para poder compartilhar, que seja do interesse da comunidade, né? Ou seja, da clientela que ele quer ter ali dentro daquele coworking, é uma forma de atrair as pessoas para conhecer o espaço, para poder fazer um networking, para poder já ir fazendo realmente ali quase uma propaganda mesmo. Fazer né? a sua carteira de clientes. Então essa é uma estratégia. E a outra estratégia também é oferecer possibilidades de aproximação mais simples, como por exemplo o que a gente faz no caso do café, tem muito esse intuito também de ser uma porta de entrada, e degustações, né? Às vezes desenvolver uma forma de poder dar a pessoas que estão interessadas a possibilidade de experimentar. De experimentar e permanecerem, né? Exato.